Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria humana por Gordo Geek. Hoje é 3 de junho de 2025. E olha, hoje a gente vai fundo num assunto que, nossa, dá o que falar, né? Os tais efeitos colaterais do Airbnb. Tem gente chamando até de doenças da plataforma. Exatamente, é um tema complexo, cheio de camadas. Pois é, a gente fuçou em um monte de coisa. Notícias de regulamentação lá fora, aqui, análises de como isso mexe com as cidades, sabe, a história da empresa em si, como ela cresceu tanto, e até umas visões de dentro. Isso, e a nossa missão aqui, digamos assim, é tentar juntar essas peças todas. Entender essa tensão que existe, né? De um lado, a inovação que o Airbnb trouxe, que facilitou a vida de muito viajante e deu uma grana extra para uma galera. Com certeza. Quem não gosta de viajar mais barato ou ter um cantinho diferente para ficar? Impacto nas comunidades, nos moradores, principalmente na questão da moradia. É um cabo de guerra interessante. Total. E é legal lembrar como era no comecinho, né? Aquela vibe de viva como um local, sabe? Alugar um quarto vago, conhecer a gente da cidade. Uma coisa mais, sei lá, pessoal, mais autêntica. Sim, essa era a grande promessa. E também a chance de fazer uma renda extra com o espaço que estava ali ocioso. Era a beleza da economia compartilhada na teoria, né? Exato. Muita gente embarcou nessa, tanto como anfitrião quanto como hóspede. Parecia uma solução ganha-ganha. Só que aí a coisa explodiu. O sucesso foi tão grande, tão rápido, que começaram a aparecer os efeitos não esperados. E o principal deles, que está na boca de todo mundo, é a crise de habitação em cidades muito turísticas. Ah, sim. Isso é pesado. A gente ouve falar direto. Começa com a gentrificação, sabe? Aquele processo que vai encarecendo tudo num bairro, o aluguel, o mercadinho, o café, e os moradores originais, que não conseguem mais pagar, acabam tendo que se mudar. Esvazia a alma do lugar, né? Exatamente. E junto com isso, o aumento geral dos preços de aluguel na cidade inteira, porque muitos imóveis que poderiam estar disponíveis para aluguel de longo prazo, para quem mora e trabalha na cidade, acabam indo para o mercado de curta duração, que muitas vezes é mais lucrativo para o proprietário. Faz sentido. A conta fecha para quem aluga por dia ou semana, mas complica para quem precisa de um lugar para morar o ano todo. E isso está super documentado. Várias fontes mostram essa correlação, esse impacto direto nos mercados imobiliários locais. Não é só percepção, tem dados por trás. E aí as cidades começaram a reagir, né? Não dava para ficar só olhando. De jeito nenhum. A gente vê exemplos bem fortes lá fora. Barcelona, por exemplo, anunciou uma medida drástica falando em cortar licenças de milhares de apartamentos turísticos até 2028. Imagina o impacto disso. Nossa, é muita coisa. E não foi só lá, né? Não. Nova York também apertou muito o cerco. Criaram regras super rígidas, tipo exigência de registro, anfitrião morando no imóvel e, principalmente, proibiram aluguéis de menos de 30 dias em muitas situações. Isso muda completamente o jogo para a plataforma. 30 dias. Basicamente acaba com o aluguel de fim de semana, de férias curtas. Exato. E Berlim também teve suas idas e vindas com regulações bem restritivas há um tempo. Essas cidades grandes que recebem muito turista foram as primeiras a sentir o aperto e a tentar colocar limites. E qual o objetivo principal por trás dessas regras tão duras? É só a questão da moradia mesmo? Olha, a motivação central, quase sempre declarada, é tentar frear essa crise habitacional. A ideia é, se a gente limitar o aluguel de curta duração, mais imóveis vão ter que voltar para o mercado tradicional, de longo prazo. Isso, teoricamente, aumentaria a oferta e ajudaria a segurar os preços para os moradores locais. É uma tentativa de reequilibrar a balança, então. Isso, devolver um pouco da cidade para os seus próprios habitantes. Mas, claro, sempre tem o argumento do outro lado de que isso prejudica o turismo, a economia local que gira em torno dele. Sim, o debate é quente. Mas, além da habitação, que é o ponto mais óbvio, que outros problemas começaram a aparecer com essa expansão toda? Tem outras coisas, sim. Uma que aparece bastante, inclusive aqui no Brasil, é a questão da segurança e da convivência em condomínios. Imagina, num prédio residencial, de repente começa a ter um entra e sai enorme de gente que você não conhece, com mala, chave. Isso gera atrito com os vizinhos, né? Quebra a rotina, a sensação de segurança. Com certeza.
Vira pauta de reunião de condomínio, briga, é complicado. E tem um outro ponto interessante, meio paradoxal, sobre a própria experiência do turista. Como assim? Lembra da promessa do viver como um local? O irônico é que, se a especulação imobiliária ligada ao aluguel de curta duração expulsa os moradores locais, a tal autenticidade que o turista busca some. O bairro vira só um cenário, sem a vida real acontecendo. Nossa, que doido isso! Quer dizer que a busca pela autenticidade pode acabar destruindo a própria autenticidade? Exato. Tem gente, como uma especialista citada numa das fontes, que argumenta que limitar o Airbnb poderia, na verdade, ajudar a preservar essa cultura local, a manter os moradores e, no fim das contas, tornar a experiência do turista até mais genuína. É contraintuitivo, mas faz pensar. Faz muito sentido. E tem mais alguma coisa nesse pacote de doenças? Tem a questão da profissionalização e dos custos. O perfil do anfitrião mudou muito. Aquela pessoa que alugava um quarto extra ainda existe, claro, mas surgiram os super anfitriões. Empresas, gente que administra dezenas, às vezes centenas de imóveis só para aluguel de curta temporada. Virou um negócio em larga escala, né? Totalmente. E isso transforma bairros inteiros em espécies de hotéis não regulamentados. Com isso, a ideia de que o Airbnb é sempre a opção mais barata também já caiu por terra em muitos lugares. Dependendo da cidade e da época, um hotel tradicional pode ser até mais em conta e com mais serviços. Entendi. Então não é mais só sobre compartilhar espaço. Virou um mercado imobiliário paralelo com grandes players. Em grande parte, sim. E aí entra a crítica ao modelo de negócios. O Airbnb gosta de se vender como uma plataforma que democratiza, que dá poder ao pequeno empreendedor, ao cidadão comum. E não dá para negar que ele faz isso para muita gente. Sim, tem muitas histórias de gente que conseguiu uma renda importante com a plataforma. Sem dúvida, mas os críticos apontam que na prática a plataforma também se torna uma ferramenta poderosa para a especulação imobiliária. Fundos de investimento comprando prédios inteiros para colocar no Airbnb, gente comprando vários apartamentos só para isso, isso foge totalmente da ideia original de economia compartilhada. É a tensão entre o discurso e a prática, né? Entre o microempreendedorismo e a grande especulação. Exatamente. E quando as cidades vêm com as regulações, a resposta do Airbnb, geralmente, é bater na tecla de que isso prejudica o turismo e, principalmente, esses pequenos anfitriões, que dependem da plataforma. É a defesa que eles apresentam. Certo. A gente falou muito de Europa, Estados Unidos. Mas e aqui no Brasil? Como essa história toda se desenrola por aqui? Com as nossas leis, nossa realidade urbana? Bom, aqui no Brasil a situação é um pouco diferente, porque a gente ainda não tem uma lei federal específica para regular isso, sabe? O aluguel por temporada existe há muito tempo, mas essa escala das plataformas digitais é mais recente. Então fica meio numa zona cinzenta. Exato. O debate está rolando solto, tem projetos de lei tramitando, mas por enquanto o que manda mais são as regras locais. E aí a briga acontece muito dentro dos condomínios. As convenções de condomínio podem proibir ou limitar o aluguel tipo Airbnb. Podem, não podem. Isso gera uma insegurança jurídica danada e muito conflito entre vizinhos. Imagino. Deve ter muita ação na justiça sobre isso. Muita. E é interessante notar como o Airbnb se adaptou bem ao nosso mercado, né? Facilitou pagamento em reais, boleto, fez marketing focado na cultura brasileira. Eles sabem operar aqui. Entendi. Então, enquanto lá fora a gente vê regulações mais centralizadas, aqui a coisa ainda está sendo definida mais caso a caso, digamos assim. É uma boa forma de colocar. A ausência de uma regra clara nacional joga a decisão muito para o nível local, seja municipal ou mesmo condominial. Olhando para tudo isso, o cenário global, o cenário local, parece que a palavra-chave é equilíbrio, né? Mas o equilíbrio bem difícil de encontrar. Sem dúvida, é o grande dilema. Como é que a gente aproveita os benefícios econômicos que o turismo traz e que plataformas como o Airbnb podem sim potencializar, sem destruir o tecido social da cidade, sem tornar a moradia impossível para os próprios moradores? É pergunta de $1 milhão, né? Basicamente. E a ferramenta que as cidades têm usado para tentar achar essa resposta é a regulamentação. Algumas mais leves, outras mais pesadas, como a gente viu. É uma tentativa e erro constante, na verdade. Ninguém tem a fórmula mágica ainda. E pensando nisso tudo, fica uma sensação de que talvez aquela ideia inicial mais romântica do Airbnb tenha se perdido um pouco no caminho, né? Pois é, fica essa reflexão, né? Será que
aquele modelo original, mais pessoal, de realmente compartilhar um espaço extra na sua casa, de ter uma troca cultural, será que ele se perdeu para sempre com essa escala gigantesca, com a profissionalização toda? É uma boa pergunta. E mais ainda, pensando para o futuro, como a gente pode redesenhar o turismo nas cidades? De um jeito que ele realmente some, que enriqueça a vida de quem visita e de quem mora ali, sem colocar esses dois grupos em rota de colisão, como acontece hoje em muitos lugares. Nossa, profundo isso. É algo para a gente pensar, né? Como visitante, como morador, como sociedade mesmo. Que tipo de cidade, que tipo de turismo a gente quer construir? Fica aí a provocação. Excelente provocação. Então, o que tudo isso significa? Significa que essa relação entre tecnologia, como o Airbnb, o turismo e a vida nas nossas cidades é super dinâmica, cheia de tensão, e está longe de ter um ponto final. É algo que está sendo construído e desconstruído o tempo todo. Muita coisa para a gente continuar de olho e refletir. E a gente agradece demais a companhia de vocês nessa análise mais aprofundada de hoje. Se você curtiu essa conversa, se achou interessante, deixa aí seu comentário, dá um like, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões aqui para o Ponto Geek. Valeu e até a próxima!